Você sabe como a mula sem cabeça se transforma? Pois hoje eu vou contar pra vocês o mistério de como a mula sem cabeça se transforma. Quem contou essa história pra mim foi um parente que eu tinha na minha infância, que o nome dele era Alemão. Porque a gente sabe a história de como o lobisomem se transforma, mas a gente não sabe de como a mula sem cabeça se transforma. Diz a lenda nesse relato que um certo bairro começou a ter muito ataque de mula sem cabeça. E a turma começou a avistar essa mula sem cabeça em tudo quanto é canto. Eles estavam indo para uma igreja, ou vindo num bar à noite, ou vindo do serviço mais tarde, e eles avistavam a mula sem cabeça. Como se não bastasse isso de só avistar ser aterrorizante, a mula sem cabeça atacava eles, corria atrás deles, e quanto mais ela corria atrás da pessoa, mais o fogo que estava no pescoço dela, assim na parte da cabeça, ficava mais forte ainda. Mas daí chamaram um padre para poder exorcizar essa mula sem cabeça. Aí o padre foi chamado, chegou lá nessa vilinha que tinha e foi investigar para tentar descobrir quem que era a mula sem cabeça. Até que ele começou a desconfiar de uma mulher que teve um caso com um padre de uma paróquia que havia lá. Então o padre começou a seguir essa mulher para ver aonde que ela ia todas as noites de quinta-feira. Até que um dia que deu certo, ele acompanhou essa mulher numa noite de lua cheia, de uma quinta-feira, e foi escondido quando essa mulher chegou numa cabaninha antiga. E perto da cabaninha havia uma árvore que tinha um galho em forma de um V assim. E ele reparou que a mulher, ela colocou a cabeça dela nesse V que tinha lá assim, e ela começou a puxar assim seu corpo para trás. Ela puxava com força e começou a gritar e a gritar. E já tava ali lá pela meia-noite que ela começou a fazer essa cena. Até que de tanto ela puxar assim, o corpo dela saiu para trás. No que o corpo dela saiu para trás e a cabeça ficou ali no galho, imediatamente ela se transformou numa mula sem cabeça. Aí o padre esperou, ela pegou e saiu galopando pelos pastos em busca das suas próximas vítimas. Nisso o padre pegou aquela cabeça, colocou dentro de uma caixinha, entrou para dentro daquele barraquinho, trancou a porta e se escondeu lá dentro do barraquinho e ficou quietinho, segurando aquela caixa com aquela cabeça. E a noite passou, a madrugada dentro também passou. E quando estava perto de amanhecer o dia, a bendita da mula sem cabeça voltou para buscar a sua cabeça. E quando ela chegou, ela viu que não estava lá. Só que quanto mais estava se aproximando, começando a clarear o dia, a cabeça que estava dentro da caixinha começou a gritar uns gritos horríveis. E o padre ficou ali apavorado, assustado, mas ficou ali quietinho, segurando aquela caixinha. Aí ela começou a dar coice na porta, a dar coice naquelas paredinhas de tábua lá, e dava coice. Quanto mais coice ela dava, mais aquela cabeça começava a gritar dentro da caixinha. Até que o sol começou a surgir. Quando a mula sem cabeça já estava quase conseguindo arrebentar aquela porta, o sol surgiu, iluminando tudo quanto era escuridão. Naquele momento, a mula sem cabeça apagou sua chama, caiu no chão e virou uma fumaça. E quando o padre viu que aquele barulho de grito cessou, ele abriu a caixinha e a cabeça já não estava mais lá. E como o padre tinha olhado pela frestinha das tábuas e viu que a mula sem cabeça tinha evaporado como fumaça, ele imaginou que aconteceu o mesmo com a cabeça. E esse foi o relato que eu escutei do seu Alemão, um dos meus parentes, há muitos anos atrás. Você acredita que essa história possa ser possível? Você teria a coragem que aquele padre teve? Conta aí nos comentários qual é a sua opinião, que é muito importante pra gente. E não se esqueça de contar um relato de alguma coisa sobrenatural que tenha acontecido com você. E esse foi mais um vídeo do Relato 7. Eu sou Marcos Paulo e fui!